Um questionamento acerca de uma das falas de Jesus Cristo ainda persiste, quando se refere ao mundo que Deus amou que mundo, ou como Deus pode amar o mundo sendo que este é completamente em desacordo com o que as Escrituras pregam. O texto em questão se encontra no livro de João capítulo 3 versículo 16 que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui temos um trecho da conversa que Cristo teve com Nicodemos, o príncipe dos judeus, um mestre da lei em Israel, que espera a noite cair para ir ter com Jesus, porém ao chegar até Cristo, este começa a confrontar o mestre da lei, deixando-o sem resposta. Por ser um mestre da lei em Israel, Nicodemos era defensor da ideia de que Deus tinha como escolhido somente o povo de Israel, e todos os outros povos para eles eram como impuros, declarados como gentios. Jesus, conhecedor que Nicodemos era um homem sábio, instruído nas letras das Escrituras, o questiona acerca de assuntos da terra, que o deixa de certa forma confuso. E Cristo questiona como está escrito no versículo 12, Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Deste momento Cristo, como a demonstrar a Nicodemos que o Deus que ele adora, enviou seu único Filho, para salvar o mundo, mas este mundo não está fazendo referência a todos os homens sem exceção, mas está fazendo menção a uma contradição de uma ideologia e pensamento judeu, que o povo de Deus era somente os judeus, mas tendo em vista o que está escrito no livro de João capítulo 1 dos versículos 11 ao 13 que diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, Cristo está dizendo a Nicodemos: Olha, o Filho único de Deus, sou eu, Cristo Jesus, porém vocês judeus, povo escolhido, não me aceitaram. Assim Deus Pai permitiu que outros povos que me receberem, possam ser chamados de filhos. Desta forma outros povos, nações, também se enquadram como filhos de Deus. Desta forma Cristo está mostrando a Nicodemos, que por meio de Cristo, o mundo, se referindo a pessoas que o receberem têm o direito à vida eterna. O termo aqui a se dizer mundo, faz referência a outros povos, ou seja, a palavra de Deus não ficaria exclusiva a Israel, mas iria chegar até os confins da terra por intermédios dos discípulos conforme está descrito lá em Atos capítulo 1 versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Note que é neste entendimento, que Cristo aparece para Saulo e o chama para pregar para os gentios, conforme o livro de Atos capítulo 9 versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. É por este motivo que o apóstolo Paulo era insistente em suas cartas, e bem direcionada, como por exemplo na Cartas aos Romanos, o que demonstra que fora da realidade de Israel, Deus abriu caminho para outro mundo, o mundo dos romanos, não ficando só ali. Por intermédio de Paulo, o evangelho chegou a diversos locais, que havia judeus da dispersão, bem como também havia muitos dos povos que eram considerados como inimigos de Deus, e ouvindo o evangelho se converteram, podendo assim serem chamados de filhos de Deus. Assim podemos ter a noção de que o mundo exposto por Cristo a Nicodemos, foi um aviso que Deus alcançaria outras nações, mas como a parte B do próprio versículo 16 diz: Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, não adianta ouvir somente o evangelho, ou prestar atenção naquilo que é pregado, mas é preciso crer, é preciso ter fé, pois na passagem do livro de Hebreus capítulo 11 versículo 16 afirma que, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Devemos entender que não se as fronteiras que irá barrar nossa adoração a Deus. Entenda que agora você faz parte deste mundo, o mundo daqueles que amam a Deus. Adorem a Deus, pois como diz em João capítulo 4 versículo 23 que, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus abençoe tua vida, meus irmãos.